Você perdoaria uma traição? E você perdoaria uma traição e ainda se humilharia pra voltar com a pessoa que te traiu? Amor a toda prova é a prova que o amor não deveria ser a prova de tudo. Tem limite pra amar também. E acho que um bom limite seria a sua própria dignidade como ser humano. E olha que correr atrás da ex que te traiu nem é a parte mais bizarra desse filme. Por isso que nós iremos analisar ele hoje. Tudo começa quando o Cal, um homem de meia idade, pai de 3 filhos, sai pra jantar com a sua esposa Emily num restaurante. Só que na hora de pedir uma sobremesa, na verdade a Emily pede um divórcio. Não só ela acabou com um casamento, como ela também arruinou a sobremesa de uma pessoa. Acho que ela vai levar os filhos pra Disney pra contar que a mamãe vai se separar do papai. O Cal fica completamente sem reação e fica em silêncio durante todo o caminho de volta pra casa. Até o momento em que ele simplesmente se joga do carro igual o CJ do GTA pra não ter que ouvir ela falando sobre o fato de que ela traiu ele com um cara do trabalho dela, um tal de David. Esse cara aqui. E o mais estranho de tudo isso é que eles estavam juntos há 25 anos. Como que depois de 25 anos casado com uma pessoa, o relacionamento de vocês ainda não chegou num nível em que você pode simplesmente dialogar com a pessoa ao invés de simplesmente trair ela? Como que em 25 anos de casamento você não desenvolveu ainda o mínimo de respeito pelo outro? Não quis nem tentar uma terapia de casal, um swing. Bom, depois disso o Cal decide se mudar. E no dia da mudança a Emily diz pro Cal que ela tava tendo uma crise de meia-idade. Ela tava meio confusa, por isso que ela traiu ele, tadinha. Essa é simplesmente a pior desculpa que eu já escutei. Primeiro, quem que fica confuso depois de 25 anos? Você tá com um delay enorme. Segundo, que crise de meia-idade não é desculpa pra você trair. Nem existe isso de crise de meia-idade. Eu fiz 30 anos de idade esse ano e eu não tô sentindo nenhuma necessidade de agir ou parecer com alguém mais novo. Terceiro, não faz sentido dizer que você traiu porque você ficou confuso. Não existe confusão grande o suficiente pra você confundir o seu marido com o Kevin Bacon. Enfim, o Cal começa a frequentar um bar pra encher a cara e um dia o amigo dele, o Bernie, vai lá se encontrar com ele. Ele traz um perfume de presente, eu sei lá quem que dá presente de divórcio, mas até aí tudo bem, faz um pouco de sentido até. Da mesma forma que existe o chá de bebê, o chá de panela, deveria existir o chá de divórcio, porque uma das pessoas vai ter que se mudar e começar a vida do zero. E aí nesse caso eu vou ter que dizer que o perfume é um péssimo presente. Você tem que dar uma sanduicheira, uma panela caçarola, faqueiro tramontina, travesseiro da NASA. Bom, mas o Bernie diz que infelizmente ele vai ter que parar de ver o Cal porque a esposa do Bernie é muito amiga da Emily. E eles decidiram ficar do lado dela, porque quem trai é a vítima, claramente. Ela que tá certa. O maluco vai ter que se mudar e morar longe dos filhos e a única coisa que ele tem é a porra de um frasco de perfume pra decorar a casa dele. E aí o Cal continua a encher a cara, continua resmungando, chorando pelo que aconteceu. E um homem chamado Jacob, o típico cafajeste que sempre tá paquerando as mulheres do bar, cansou de ouvir as lamentações dele. O Jacob chama o Cal pra conversar e ele diz que provavelmente a Emily deixou ele porque em algum momento ele começou a ficar desleixado. Ele se perdeu como homem, parou de se cuidar. O que é verdade, mas ainda não justifica a traição. Então Jacob se oferece pra ajudar o Cal a recuperar esse orgulho e essa masculinidade que ele perdeu. E quando o Cal pergunta por que ele tem tanto interesse assim em ajudar ele sem nada em troca, o Jacob simplesmente responde que o Cal lembra ele de uma certa pessoa, provavelmente o virgem de 40 anos. Bom, mas o Cal aceita ajuda, até porque pior do que tá não fica. E é complicado isso porque o divórcio com certeza leva as crianças pros piores lugares possíveis, tipo o Discord ou o bairro da Liberdade. Aliás, uma das filhas do Cal é a própria Joey King e ela foi parar no Barraca do Beijo. Mas pouco se fala que o divórcio também leva os pais para lugares insalubres, tipo o Tinder ou pra uma aula com um coach de sedução. Ele combina de encontrar o Jacob no shopping, mas isso é marcado no mesmo dia que o Cal traz os filhos dele pra conhecer o novo apartamento dele. E aí ele chama a babá Jéssica pra cuidar dos filhos. O maluco simplesmente trouxe os filhos pra casa pra não passar o dia com eles. Dá atenção pros seus filhos, ô seu vagabundo. Como eu já disse, divórcio é difícil pras crianças também. Ao invés de cuidar dos filhos, ele tá indo encontrar marmanjo no shopping. E é foda que casa de homem solteiro não é interessante pra criança. Só tem um colchão no chão, um micro-ondas e uma geladeira. E a geladeira ainda é opcional. Enfim, como eu disse, ele encontra o Jacob no shopping, que imediatamente joga os tênis de corrida que ele tá usando fora. Porque além de ser um tênis velho amarelado, ele não combina. E na verdade, todo o vestuário do Cal tem que ser descartado. Ele usa o tamanho errado de roupa e a carteira dele é de velcro.
Só falta ter um desenho do Ben 10, né? E isso reforça a teoria de que homens compram uma carteira e eles ficam com ela até ela desintegrar. Isso quando eles compram a carteira, porque em muitos casos eles só têm uma carteira porque alguém deu de presente pra ele. E aí algumas pessoas acabam confundindo um pouco as coisas, porque automaticamente se cria essa crença de que o homem é muito fiel por natureza. O cara tá com o mesmo tênis há 25 anos, a carteira que ele usa é a que ele ganhou da avó dele em 1973, ele vai pro mesmo barbeiro desde criança, mesmo que o velho já esteja com Alzheimer e Parkinson, e muitos acham que isso é sinal de fidelidade, quando muitas vezes, na verdade, é só autismo mesmo. Isso nem é uma piada nem nada, é um alerta. Provavelmente muitos de nós estamos no espectro, tá? Por conta disso, o Jacob compra um monte de roupa nova pro Cal e faz ele cortar o cabelo. Ele tem um dia de princesa. Depois eles vão pro bar e o Jacob ensina o Cal a paquerar mulheres. Afinal, o Cal só teve uma única namorada a vida inteira e a última experiência que ele teve com mulheres foi se jogar do carro e ser corno. Mas o Jacob também não ensina muito, porque ele simplesmente chega na primeira mulher que ele vê e ele já vai pra casa com ela. Como que ele vai aprender alguma coisa se tudo que o Jacob faz é existir sendo o Ryan Gosling? E pra você aí que realmente quer aprender alguma coisa e se destacar no mercado da tecnologia, não perca a Semana da Programação na Alura. Durante essa semana especial, ao se matricular na Alura, você garante 20% de desconto na sua matrícula. E você já sabe, a Alura é a maior escola de tecnologia do país, sendo a melhor porta de entrada pro mercado da tecnologia, que não para de crescer e tá cheio de oportunidades. Você terá acesso a muitos cursos e formações completas, incluindo programação, web design, ciência dos dados, segurança, mobile e muitos outros. E o melhor de tudo é que você não precisa se limitar a um curso só. A sua matrícula te dá acesso a todos os cursos da Alura. Além disso, você vai fazer parte de uma comunidade exclusiva onde você pode conhecer outros alunos, professores e profissionais da área. Você vai receber um certificado para os cursos que você concluir e contará com o suporte da Aluri, a inteligência artificial da Alura que vai te ajudar a sanar suas dúvidas e avançar nos seus estudos. Então não perca essa oportunidade de economizar 20% na sua matrícula. É só essa semana, então corre! Lembrando que os cursos são totalmente online, permitindo que você estude onde e quando quiser. Então já clica no link da descrição para começar hoje mesmo a estudar na maior escola de tecnologia do país. Agora voltando pro vídeo, na escola o filho do Cal, o Rob, vai parar na diretoria, porque ele ficou falando um monte de palavrão. E o Rob é um rapaz emocionado. Ele é completamente apaixonado na babá dele, a Jéssica. E essa é a parte mais bizarra do filme. Primeiro porque ele tem 13 anos e ainda tem uma babá. Segundo que a babá já flagrou ele descabelando o palhaço e ele ainda confessou que ele tava pensando nela quando ele fez aquilo. Eu já teria me demitido e contado pro pai dele. Vocês estão criando um esquisitão, tá? Só que no caso da Jéssica, ela só não se demitiu porque ela gosta do Cal. E o problema disso é que ela tem 17 anos e ele tem mais de 40. Ele tem idade pra ser o pai dela. Inclusive, ele é amigo do pai dela. O pai dela é o Bernie, o cara que deu perfume de presente pro Cal. Ou seja, tá rolando um triângulo que não é nem amoroso, ele só é ilusório. Só tá todo mundo maluco. Enfim, a Emily busca o Rob na escola, né, porque ele foi suspenso, e leva ele pro trabalho dela. E lá ela pergunta pro filho como o Cal está. E o Rob diz que ele tá bem triste, mas ele tá saindo bastante, indo pra balada, se arrumando melhor. E a Emily fica com uma pulga atrás da orelha, porque ela conhecia o Cal como um cara todo vagabundo, desleixado. E eu acho tão errada essa mensagem que o filme tenta passar, que se você começar a se arrumar, começar a ir pra balada, de repente a sua ex vai te notar. Cara, esquece a sua ex. Ela te traiu depois de 25 anos e 3 filhos. Ou não também, faz o que você quiser. Eu sou só um cara com um chapéu do TikTok falando na internet. Depois de desmaiar numa sauna em cima do pinto do Jacob, o Cal se prepara para sua primeira abordagem no bar. O Jacob diz que ele tá pronto, que ele aprendeu tudo que ele precisava saber para paquerar mulheres. Não sei quando, porque o Jacob não ensinou nada para ele. Só se ele aprendeu por osmose no momento em que ele encostou no pinto dele. Às vezes o segredo para você recuperar sua masculinidade é encostar no pinto do Ryan Gosling. Eu imagino que realmente deva ter algum tipo de superpoder lá. Mas esse é o passo a passo da abordagem de sucesso caso você queira pegar um papel e uma caneta agora. Primeiro ele tem que pagar uma bebida pra moça. Por mais que ela não aceite de primeira, o Jacob sempre insiste e ele sempre acaba pagando uma bebida pra ela. Curiosamente, esse também é o primeiro passo no tutorial de sequestrar uma pessoa. Olha que coincidência. Depois o Jacob faz a mulher falar sobre ela. Ele nunca fala sobre ele só escuta ela falar. Ele nunca compartilha informação nenhuma sobre ele. E isso
Essa também é uma regra pra você sequestrar pessoas. E ele ainda fica falando que a mulher é entediante, que é pra ela sentir que ela tem que se esforçar mais pra impressionar ele. Sendo que na vida real, se você chamar uma pessoa de entediante, acho que ela só vai ficar ofendida e parar de falar. Por último, ele sempre diz pra mulher ir embora com ele. Ele não pergunta, ele não pede, ele não sugere, ele simplesmente diz pra eles irem embora e eles vão embora. Novamente, isso também faz parte do tutorial de sequestrar pessoas. O Cal então tenta replicar essa forma. Ele se aproxima da tia May, a tia do Peter Parker, se apresenta e diz que vai pagar uma bebida pra ela. Ela se recusa, mas ele insiste mais ainda e ela é forçada a dizer que ela é uma ex-alcoólatra que está sóbria há 5 anos. O que é meio maluco da parte dela, porque ir sozinha pra um bar, onde está todo mundo bebendo, tem cheiro de álcool no ar e existe uma pressão social pra você beber, eu acho que não é a melhor ideia pra uma ex-alcoólatra, mas isso sou só eu. Eu sou o cara do chapéu do TikTok. A mulher, que se chama Kate, pergunta pro Cal o que ele faz da vida dele, mas ele se recusa a responder do jeitinho que foi ensinado a ele. E essa é uma técnica péssima. A pessoa não vai te achar misterioso, ela vai achar que você só é desempregado. Ou pior, youtuber. E quando a Kate diz que ela é professora, o Cal chama ela de entediante. Wow, teacher with an alcohol dependency who studied at Oxford. Blá, 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 blá. Ela fica extremamente ofendida, levanta pra ir embora, mas aí o Cal sai do personagem. E aí ele diz a verdade, diz que ele acabou de se divorciar e nunca ficou com outra mulher senão a ex dele. E a Kate adora a sinceridade dele, tanto que ela vai pra cama com o Cal. E aí depois disso vira uma chavinha na cabeça do Cal e ele vira um completo mulherengo. Vira um garanhão, um boto cor-de-rosa. Ele sempre vai pro bar, conversa com várias mulheres e sempre leva elas pra cama. A mãe da Jéssica comenta com ela e com o Bernie que ela escutou que o Cal virou um sedutor, que várias mulheres diferentes estão saindo do apartamento dele, inclusive mulheres mais novas que ele. E aí a Jéssica fica toda animada, achando que tem chance. Ela pede conselhos pra uma colega dela e a colega diz que ela deveria mandar fotos picantes pro Cal. ¡No, Dios, por favor, no! ¡No! Não! Esse filme tá andando meio nas margens da lei, né? Daí chega o dia da reunião dos pais na escola do Rob. O Cal encontra a Emily lá e diz que, obviamente, ele está bravo com ela, mas ele também diz estar bravo consigo mesmo por não ter lutado pelo relacionamento deles. Assim, na minha opinião, quem tem que lutar pelo relacionamento é quem fez a merda, é quem traiu. É tipo levar um tiro e falar, poxa, eu que deveria ter desviado da bala. Eu deveria ter defletido o projétil usando uma espada katana. Enfim, quando chega a hora dos dois falarem com a professora responsável pela turma do Rob, o Cal fica muito surpreso ao descobrir que é a Kate essa professora, a mulher do bar. E a Kate tá muito brava com o Cal porque ele não ligou pra ela depois daquela noite. E ela não fala quase nada sobre o Rob, ela apenas xinga muito o Cal. E a Emily também vai embora muito decepcionada com o Cal depois de descobrir que os rumores sobre ele ter virado um cafajeste eram reais. E eu não faço ideia do porquê que ela tá decepcionada, sendo que ela que pediu o divórcio. Longe dali, uma moça chamada Hannah sai pra comemorar com os amigos e com o namorado dela por ela ter passado na OAB. E ela acredita que o namorado dela vai pedir ela em casamento, porque ele disse que tinha preparado uma surpresa muito especial pra essa data. Só que a surpresa dele, no caso, é que ele ofereceu um emprego pra ela. E aí ela fica super frustrada com isso. Mas assim, hoje em dia tá muito mais difícil encontrar emprego do que casamento. Pra casar tem até reality show, mas não tem reality show pra você arranjar emprego. Até porque achar um emprego não é nada show. Inclusive, as pessoas só entram no Big Brother porque elas são incapazes de trabalhar CLT. A Hannah começa a beber muito, briga com o namorado e vai embora dali. Ela atravessa a cidade na chuva e vai até aquele bar que o Jacob e o Cal frequentam. E é exatamente o Jacob que ela tá procurando. Um pouco antes do Jacob conhecer o Cal, ele conheceu a Hannah. Ele obviamente paquerou ela, mas ela rejeitou ele, porque ela achou o papinho dele muito furado e porque na época ela namorava ainda aquele Palermo. Mas agora ela está extremamente embriagada e com muita raiva do que agora é o ex-namorado dela. E aí ela já chega beijando o Jacob como se ele fosse uma vagabunda. E no caso ele é mesmo, mas vagabundas também merecem respeito. E pergunta pra ele se ele ainda quer levar ela pra cama. Os dois vão pra casa dele, mas agora que passou um pouco o efeito do álcool, ela começa a ficar nervosa. E aí eles enrolam e no final não acaba acontecendo nada. Eles só conversam a noite inteira. Nos próximos dias o Cal fica ali direto ligando pro Jacob, mas ele nunca atende, porque ele tá bem ocupado saindo com a Hannah, ele tá gostando muito dela. E sim, existem não um,
não 2, mas 3 filmes em que o Ryan Gosling e a Emma Stone são um casal. Eles são a Sharpay e o Ryan da vida real. Enquanto isso, a Emily decide sair com o David, o amante. E no final do encontro, o David beija ela na frente da casa dela. A Jessica flagra esse momento, fica muito brava com a Emily por algum motivo e diz que não quer mais o dinheiro sujo dela. Ela, na verdade, chama o dinheiro dela de dinheiro de vagabundo. A Jessica volta revoltada pra casa, tira as fotos pelada e imprime elas. E aí ela guarda as fotos dentro de um envelopinho. Ela simplesmente pretende enviar uma carta cheia de foto pelada de uma menor pro Cal. Ele vai virar o Prison Mike. The worst thing about prison was the Dementors. Bom, daí o Cal fica sentindo muita saudade da família dele e decide ir ver eles escondido. Ele fica igual um stalker observando eles no jardim. E aí a Emily liga pra ele inventando uma desculpa de que o aquecedor da água quebrou e pedindo ajuda pra ele pra consertar. E aí ele instrui ela pelo telefone e fica muito feliz de ter ajudado ela com esse problema fictício. É facilmente o homem mais patético do mundo. Não só ele tem 40 anos e tá agindo igual um meninão na balada, como ele também está apaixonado pela ex, que traiu ele. O Cal então decide preparar uma surpresa pra Emily. Ele constrói uma pista de minigolf no quintal dela, porque quando eles eram mais jovens, eles costumavam jogar bastante. Isso com certeza tá no topo da lista das coisas mais tristes que eu já vi alguém fazer. O nível de tristeza, isso tá pau a pau com um filme de cachorro que morre. Na casa da Jessica, a mãe dela descobre as fotos que ela tirou pelada pra mandar pro Cal. Ela mostra pro Bernie e ele sai correndo muito puto pra ir bater no Cal. Enquanto isso, a Emily chega em casa e os filhos dela vendam ela. Eles levam ela até o quintal e o Cal começa a se declarar pra ela. Só que nessa hora chega a Hannah, que é a outra filha do Cal. E ela tá junto com o Jacob. É engraçado como a Hannah conseguiu ser mais adulta que a própria mãe dela, porque ela pelo menos meio que terminou com o namorado dela antes de ficar com o Jacob. A mãe dela nem foi capaz de fazer isso. O Cal e o Jacob ficam olhando um pra cara do outro, completamente confusos. E quando o Jacob diz que é o novo namorado da Hannah, o Cal fica muito bravo e manda eles terminarem imediatamente. Daí o Bernie simplesmente chega atacando o Cal. O Jacob tenta separar os dois e a Jessica aparece falando que o Cal não sabe que ela gosta dele. E aí o Rob que fica em choque ao descobrir que ela gosta do pai dele. E olha que a Jessica gostava do Cal desde sempre, mesmo quando ele usava tênis de velcro e pochete. Pra melhorar ainda mais as coisas, o David também chega. E o Jacob já mete um socão na cara dele por ele ter causado tanto sofrimento na vida do Cal. O Cal agarra o Jacob, mandando ele ficar longe da filha dele. O Bernie agarra o Cal, mandando ele ficar longe da filha dele. E o David agarra o Jacob perguntando quem que é ele e por que que ele bateu nele. E aí a polícia chega e separa todo mundo. Todos vão embora. O Cal diz pro Jacob que ele não pode namorar a Hannah. E o Rob fica muito triste com o pai porque a Jessica gosta dele. O Cal volta a se sentir miserável porque agora, além da Emily não falar com ele, os filhos dele também não querem mais falar. E aí ele volta a beber no bar no meio da tarde. Um dia o Jacob encontra ele lá, diz que os filhos dele estão sentindo saudade dele, apesar de não demonstrar. E ele diz também que está apaixonado pela Hannah, mas o Cal diz que nunca vai aprovar o namoro deles, porque ele viu coisas demais do Jacob. Inclusive ele desmaiou no pinto dele. E provavelmente quem deve estar fazendo isso agora é a filha dele. Aí chega a formatura do Rob e toda a família vai pra lá. Só que o Cal fica separado deles porque eles ainda estão meio brigados. O Rob é o orador da turma e o discurso dele nada tem a ver com o fato de que eles estão se formando. Nada tem a ver com educação, com a nova fase da vida, mas sim com o fato de que ele não acredita mais no amor. Ninguém te perguntou nada, ô criança. O que isso tem a ver com se formar? O Cal interrompe o discurso horroroso do filho e vai lá na frente se desculpar pelo que ele falou. E aí o Cal diz que quando você encontra o amor verdadeiro, você luta por ele. Ele diz que é exatamente isso que ele vai fazer. Sim, de alguma forma, o discurso do Cal conseguiu ser pior do que o do filho dele de 13 anos. O moleque que assedia a babá. A galera do 9º ano deve ter ficado sem entender porra nenhuma. O que isso tem a ver com eles? O que isso tem a ver com se formar? Aí o Rob volta a falar com o Cal e diz que ele perdoou o pai dele. O Rob também diz que ele vai parar de perseguir a Jessica, porque em alguns anos ele vai começar a ficar parecido com o Cal e aí a Jessica vai querer ele. Ele realmente é o filho do Cal, porque essa é uma das coisas mais tristes e perturbadoras que eu já escutei. Imagina um dia namorar uma pessoa que você sabe que ela só tá com você porque ela quer pegar o seu pai. Os homens dessa família não têm orgulho
vacilo nenhum. Bom, o Cal parece finalmente aprovar o namoro do Ryan Gosling com a Emma Stone, apesar de já ter 3 filmes sobre isso. E aí a Jéssica simplesmente dá as fotos dela pelada pro Robbie, moleque de 13 anos. Tá certo que com 13 anos, vamos ser sinceros, você vê coisas piores na internet. Mas ainda assim, você não pode fazer isso. É um mais dodói que o outro nesse filme. E aí o filme termina mostrando que realmente o Cal vai continuar tentando reconquistar a Emily, a mulher que traiu ele. A pessoa que nunca nem se desculpou pelo que ela fez, pela dor que ela causou. Nem pelo minigolf ela agradeceu. E aí, finalmente, eu entendi porque ela traiu ele. Esse cara é um idiota. Ele é muito burro. Tem gente que realmente merece a desgraça que está acontecendo na vida dela. Independente de você ser homem, ser mulher, não binário, pare de ser bobe. Esse é o meu último aviso. Nossa. Eu fiquei sem piscar, sendo que eu tô de óculos, eu podia ter piscado.